Olá, bom dia. Eu sou José Pinto Júnior e este é o Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2015. Começamos nosso programa conversando com Flávio Cunha Lima Bezerra, que é delegado do CIMED. Flávio Bezerra, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Oi, bom dia, Pinto Júnior. Muito obrigado pelo convite. Um prazer recebê-lo. Gostaria, o senhor tem uma pauta com o governo, o CIMED tem uma pauta com o governo Carlos Eduardo. Eu gostaria de saber se avançou essa pauta, as negociações. Não, até agora não. Durante a campanha, o prefeito Carlos Eduardo, na época candidato, ele esteve no CIMED e nos prometeu carreira médica com piso FENAM. Depois que ele assumiu, tivemos várias reuniões com o Cipriano e sua equipe, acho que em torno de umas 15 reuniões, mas não houve avanço, porque o plano que apresentamos, sempre a equipe colocou dificuldades para a conclusão. Com a mudança do novo secretário, Luiz Roberto, acreditamos que vai haver agora avanço. Luiz Roberto nos garantiu que tivemos uma audiência terça-feira passada, que houve um compromisso do prefeito com ele de que a promessa dele seria agora implantada. Ele iria cumprir essa promessa que nos fez do piso FENAM e carreira médica. Então, ele vai fazer esse plano, ele nos prometeu, nos pediu 6 meses a partir dessa data para deixar o plano pronto. Ele precisa de 6 meses, né? O senhor que é médico e tem toda a assessoria do CIMED, 6 meses é um tempo razoável para se fazer um plano? Não dá para fazer em menos tempo, não? A assembleia que houve terça-feira passada, como nós já estamos negociando há 2 anos e não houve nenhum avanço, acharam 6 meses muito tempo. Não, na verdade são 2 anos e 6 meses, né? O pessoal, a turma quer que em 2 ou 3 meses o plano esteja pronto para ir para a Câmara Municipal. E a condição é porque o CIMED tem todas as tabelas já, exemplos de vários municípios que implantaram. Pode assessorar, né, a prefeitura? Não, vai assessorar. Acredito que em 2 meses, no máximo 3, estourando 3 meses, dê para fazer essa implantação do plano, né? Fazer a conclusão para ir para a Câmara no máximo em abril ou maio. Quer dizer, esse plano já existe em várias outras cidades do país, não já? O senhor pode dar exemplo de algumas? Maceió, Brasília, Tocantins, são várias cidades que existem. Quer dizer, Tocantins tem, nós não temos. São Paulo. É interessante que Carlos Eduardo também já foi prefeito mais 2 vezes, quer dizer, uma vez ele ficou 2 anos de Vilma de Faria, depois foi reeleito, depois voltou, quer dizer, aí já quase 8 anos e não conseguiu fazer o plano. Mas agora realmente foi um compromisso dele de campanha que nós acreditamos que vai ser implantado, porque Luiz Roberto fez também o plano no Estado com a governadora Rosalba e nos prometeu, nos garantiu que assumiu um cargo com essa condição. E ainda existe outro problema também, Pinto Júnior, o seguinte, isso está fazendo com que os médicos deixem o município. Hoje a rede estadual, a rede municipal está sucateada, desfalcada de profissionais. Dependendo de COPMED, de cooperativas, as UPAs funcionários, os plantões funcionários, muitas vezes os médicos não querem ir. Então, UPA de Pajuçara, UPA de La Esperança, fica hoje esse cara sem plantão, sem médico, porque o médico da COPMED não tem compromisso, não tem vínculo, então não quer ir. Às vezes não se acha o profissional a tempo. Então, quer dizer, não tem profissional. Então, este é o problema. Que eu ouvi no rádio, programa de rádio ontem, o prefeito Carlos Eduardo dizendo que o problema da saúde de Natal, em grande parte, é porque atendia a população da Grande Natal, atendia os parnamirinenses, as pessoas de Extremóis, e não é, porque não tem médico, é isso? O grande problema é a falta de médicos. E com a EBSER hoje, muitos médicos estão pedindo demissão ou se licenciando do município para ir para a EBSER no UOL ou MEGEC, porque tem um salário bem superior. Então, se a prefeitura não fizer um plano agora emergencial, não vai haver médicos para a rede e o colapso vai aumentar. E as condições de trabalho pioram, porque na hora que nós trabalhamos sem médicos, então fica mais difícil o trabalho, difícil condições de trabalho, difícil situação no geral. E também queremos não é só carreira médica, queremos também melhores condições de trabalho e abastecimento também das unidades. E melhores condições de trabalho requer mais profissionais, mais médicos. E com esse piso hoje que está, vou dizer a você... Quanto é que ganha um médico? Olha, o médico se aposentando hoje, com 30 anos de serviço, se tiver 20 horas, vai com 1.600 bruto. R$1.600? Bruto, 40 horas. Na Prefeitura de Natal? 3.200 Acho que tem prefeituras na Grande Natal que pagam melhor, não tem? Tem. O salário hoje está muito, muito baixo. Muito baixo. Então, isso está fazendo com que os médicos, não é nem greve,
Greve não adianta, mas estão deixando mesmo, pedem demissão, passam o concurso e não querem assumir, pedem afastamento para ir para outros locais, para ir para o IBSEP, para ir para o serviço privado, pedem afastamento, depois de 2 anos não voltam. Está vendo? Isso realmente, se o plano não for feito de imediato, então realmente a tendência é a saúde municipal piorar. Mas ainda dá para piorar? Dá. Dá. Porque a gente chega nos postos de saúde e parece abandonado, não parece nem uma tinta de cal passa, a própria estrutura, né? Outro problema é a insegurança nos postos municipais. Também. Eu já vi vários profissionais reclamarem. Esses profissionais que reclamaram estão certos, doutor Flávio? Tem que ter segurança também, segurança em todos os postos, não há segurança realmente não. A Guarda Municipal precisa ser ampliada e precisa assumir a segurança dos postos municipais e das UPAs também. Uma outra questão que eu vou pedir para o senhor responder no próximo bloco diz respeito ao abastecimento. Já ouvi que tem postos que têm determinado remédio sobrando e outros postos que tem faltando. Queria que o senhor comentasse isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o doutor Flávio Cunha Lima Bezerra, que é diretor, na verdade, delegado do CIMED, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Doutor Flávio, no bloco anterior nós deixamos uma pergunta que diz respeito ao abastecimento. Há observações de profissionais de que há uma má gestão no que diz respeito à distribuição dos medicamentos, tendo postos que determinado medicamento sobra, tendo postos que falta. Isso quando tem o medicamento. Confere isso que eu vi ou não confere? Isso, mas com a nova gestão, com o Luiz Roberto, toda pessoa experiente, já esteve à frente da Secretaria de Saúde, acredito que ele, com sua experiência e sua equipe também, que ele trouxe de lá, há condições de resolver isso. Esperamos, né? Esperamos. E em relação às reivindicações da categoria, além do plano de cargo de salário e da infraestrutura dos postos de saúde, quais são os outros itens que o prefeito Carlos Eduardo, quando esteve lá no CIMED, se comprometeu e falta fazer? Não, o principal item realmente foi a carreira médica, né? Ele prometeu, quando saísse no seu último ano, seus 4 anos, nos deixaria com o piso FENAM. Outra coisa que está havendo é da insalubridade. Tem muitos médicos ainda sem insalubridade, requereram, mas não tem, que é um direito nosso. Nós trabalhamos com pacientes, doenças infecto-contagiosas, e outro problema também é que a mudança de nível não ocorre. A pessoa, cada tempo, tem que mudar de nível e também isso não ocorre. Quer dizer, são coisas também que para ser resolvidas. A insalubridade que muitos médicos não têm e a mudança de nível, que muita gente completa seu tempo, não muda de nível, muita gente completa o tempo de ter o quinquênio e não é também acrescentado o quinquênio, como era para ser na data certa, cada 5 anos. Certo. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é o piso FENAM. O piso FENAM é um estudo que foi feito a nível nacional das entidades médicas, certo? E esse piso hoje está em torno de 20 horas, em torno de R$10.500, R$11.000, essa faixa, que sempre tem um reajuste, né? E 40 horas, R$22.000. Então, esse piso é uma base para a classe médica, tanto 20 como 40 horas. E esse piso FENAM está sendo implantado em vários municípios do estado já, da federação, porque é uma base que se fez, um estudo que se fez a nível nacional do salário médico, para ser um piso salarial da classe. Esse é o piso FENAM, porque foi feito pela Federação Nacional dos Médicos, que hoje está em torno, não tenho bem certeza como está, mas mais ou menos, 11.000, 20 horas, e se não está para chegar a isso, e 22.000, 40 horas. Se não tá, e o prefeito Carlos paga quanto? Hoje, 40 horas, 3.600, não, 3.200 e 20 horas, 1.600. 1.600, está 10% do que pede menos de 10% do que pede para 30 horas, do que pede o CIMED, do que pede a Federação dos Médicos. Coisa de 10%. 40 horas seria 22.000. Hoje, com 40 horas, está 3.200. E 20 horas está 1.600. 1.600. Quase 10%. É aproximadamente 10%, pode ficar devendo uma dízima aí, mas realmente está muito aquém do que se pede a Federação dos Médicos. Dentre as especialidades que mais
tem deficiência no município? Quais são? É pediatria, é oncologia, enfim? Pediatria e urgências, que a prefeitura está assumindo o serviço de urgência, que o Estado está deixando. Então, o serviço de urgência hoje, de média complexidade, tem que ser a prefeitura para assumir. E ela está construindo as UPAs, mas só tem um problema, não tem profissionais para as UPAs. Então, contrata o quê? A COPMED, a Cooperativa de Médicos. Mas a COPMED tem um médico que vai um mês, não gosta, vai embora. Outro vai 2 meses. Porque não são concursados, não né? Não são concursados, não tem compromisso. Me parece que compra-se plantões, né? Como é que é isso? A COPMED é o seguinte, a COPMED é um serviço que suplementar, que ele é permitido quando não existe profissionais suficientes na prefeitura. Então é contratado a COPMED para suprir. Mas o profissional vai para a UPA de Pajuçara, vai para a UPA de Cidade da Esperança. Você vê o serviço muito puxado, muita gente, muito estressante. Passa 1 mês, 2 meses, prefere ir para o privado, prefere fazer uma residência, prefere viajar. Então não tem compromisso com o serviço. Quando é o concursado, não. Concursado, é lotado naquela área, sabe que tem um vínculo, então ganha um salário razoável, se fosse um salário bom, e ficaria ali. Então, isso não acontece porque os médicos não querem ir para o município devido aos baixos salários. Muitos concursados não assumiram e foram embora, deixaram. Doutor Flávio, tem um outro problema aí. O senhor falou da palavra vínculo, se referindo ao vínculo do profissional com o Estado, com o empregador. Com o município, no caso. Com o município, no caso. Mas tem também um outro vínculo que é muito importante, que se cria entre o paciente e o médico. E tinha, inclusive, o médico de família. Antigamente tinha aquele médico que atendia 20, 30 anos a mesma pessoa. E então ele tinha um histórico, um capital de conhecimento em relação ao indivíduo, ao paciente. E esse negócio meio fast food, que um dia está um médico, outro dia está outro dia o cara foi embora, ficou 2 meses, não está mais, e aquele mesmo paciente fica voltando e ao voltar ele não tem o novo médico não tem aquele histórico do paciente. Em que medida isso pode prejudicar o tratamento? Prejudica porque outro médico não conhece o paciente, não conhece o histórico, então isso vai gerando insegurança para o paciente e para o próprio profissional que está chegando. O ideal seria fixar profissionais concursados nos PSFs, nas urgências, nos centros de saúde e nos pós-saúde, para ficar gente compromissada e gente que tivesse realmente vínculo e tivesse assim, gosto de trabalhar. Haveria uma mútua contrapartida. Você ganharia bem, teria boas condições de trabalho, teria um bom abastecimento e você produziria melhor. Seria uma troca de, digamos assim, seria uma mútua parceria. A prefeitura paga bem, dá boas condições de trabalho e o médico, por sua vez, dá seu trabalho, dá seu suor, trata bem os pacientes, quer dizer. E o objetivo final, que é o paciente, seria melhor atendido, não é? Doutor Flávio Cunha Lima Bezerra, do CIMED, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejar sorte ao CIMED e ao senhor nas negociações com a Prefeitura Municipal do Natal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto conversando com Oderlânia Galdino, que é coordenadora geral da Legião da Boa Vontade no Rio Grande do Norte. O intervalo é pequeno, a gente volta em 1 minuto.